boa noite a todos, boa noite a quem vai chegando aí, boa noite também antecipadamente para quem for entrando ao longo da live, boa noite também para você que está assistindo depois gravado. É um prazer ter vocês aqui comigo, podendo compartilhar um pouco da minha experiência, dos meus projetos e podendo também entrar um pouquinho na vida de vocês, levando um pouco de conhecimento. Bem-vindo a todos que estão entrando aí. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sei que esse horário é complicado, muitos, né, já tiveram um dia de trabalho bastante cansativo, estão chegando em casa agora, e aí é uma questão de conciliar, né, afazeres da casa, filhos, jantar. Então, por isso que nós programamos essa live para durar das 9 às 9h30, então um intervalinho de 30 minutos, para não tomar muito tempo de vocês e para que vocês consigam também conciliar com outras atividades que vocês tenham aí. Pessoal que está entrando, que está assinando, muito obrigado por estarem aqui comigo e me darem o prazer desses minutinhos da atenção de vocês. Muita gente me perguntou, né, o que seria essa jornada ao empreendedorismo e estou aqui para explicar para vocês. Então, o que é esse projeto? A partir de hoje, todas as quintas-feiras, eu vou estar aqui com vocês para a gente falar um pouco sobre empreendedorismo, de uma forma muito prática, muito simples, né? Sem termos muito técnicos, muito elaborados, para que a gente consiga alcançar o máximo número de pessoas aí possível e levar conhecimento. Então a proposta é que a gente vá passando, né, por todas as fases que o empreendedorismo caminha. Então, as primeiras lives a gente vai falar daqueles profissionais que querem abrir um negócio, ou que estão naquelas fases iniciais onde acabaram de abrir os seus negócios e ainda não têm, né, muita confiança, muito conhecimento, às vezes se sentem um pouco perdidos e precisam de orientação. Então, a gente vai falar a princípio dessas fases iniciais do empreendedorismo. Depois disso, a gente vai caminhando junto com a trajetória natural do empreendedorismo. Então, nós vamos falar com aqueles profissionais que já estão com uma empresa aberta, né, que querem aí formalizar de fato seus negócios, que querem crescer. Então, quais são as bases que sustentam esse crescimento, que vão te dar condições de formar uma equipe? Vamos falar de gestão, vamos falar de liderança, vamos falar de todos os pilares aí que auxiliam os empreendedores aí para o crescimento. Depois disso, nós vamos falar com aquele empreendedor que quer, né, já está pensando em franquear o seu negócio, já atingiu um nível de crescimento satisfatório, então ele está pensando aí em pulverizar e quer abrir franquias. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e depois, para finalizar a nossa sequência de lives, a gente vai falar com aquele empreendedor que já está mais maduro, né, que já está pensando talvez na sua aposentadoria, na sucessão dos negócios ou até mesmo na venda dos seus negócios. Então, como que eu avalio a minha empresa, como é que são essas questões jurídicas e tudo mais. Então eu vou estar aqui com vocês, passando o meu conhecimento, deixo super aberto para que vocês coloquem dúvidas, sugestões de temas aí no chat, ou podem nos mandar também por direct, para que a gente possa preparar o material para a live seguinte. E assim, quando for um tema que talvez não seja do meu total conhecimento, também vou acabar convidando e trazendo pessoas para que participem aqui comigo da live, para que a gente possa fazer um bate-papo, tá bom? Bom, para quem está entrando, mais uma vez, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo. Vou falar um pouquinho de mim, para quem não me conhece. Então, eu sou a Raquel Bueno, sou formada há quase 15 anos como uma profissional da saúde. Então, lá atrás, acabei me formando na enfermagem, né? Fiz a Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto, me formei na USP, fui aluna da USP, só que desde então eu desviei um pouco meu caminho e não fui para o padrão natural dentro da área da enfermagem, que é assistência em hospitais. Eu comento que para você ser empreendedor, das duas uma. Ou você já nasce com aquela veia do empreendedorismo, né? Então você já tem, parece que aquele instinto de montar algo seu, de querer trabalhar por algo, né, próprio, ou você precisa ser treinado para isso, e você precisa aprender e abrir a sua mentalidade para isso. No meu caso, eu brinco que o empreendedorismo chegou na minha vida antes mesmo da minha formatura, porque ao longo da faculdade eu já precisava, né, dar um jeito de conseguir custear e subsidiar os meus estudos. Então, era um tal de fazer parceria com um curso de pós-graduação para vender dentro da universidade, para eu conseguir algum recurso, ou mesmo bolsa no meu curso de pós-graduação. Eu fiz parcerias, né, com uma vizinha minha que tinha fábrica de calçados, então nos meus horários de intervalo de almoço, quem é mais próximo lembra dessa história. Então eu anunciava na faculdade, vendia os calçados e ficava igual uma louca tirando pedidos ali da mulherada da enfermagem. Mas enfim, era uma raiz, indícios, né, do empreendedorismo que eu já tinha correndo nas minhas veias. Então eu sempre tive muito claro dentro de mim que
eu não queria trabalhar para alguém, eu não queria trabalhar pelo sonho de alguém, eu queria construir o meu caminho, eu queria construir a minha empresa, queria construir os meus negócios. E desde então foi assim. Eu trilhei uma carreira, assim, corporativa, onde eu trabalhei, cheguei a trabalhar em multinacionais, mas o meu coração sempre pulsou para o empreendedorismo. Então, além do meu consultório próprio, fui gestora também de uma clínica de saúde aqui na região do ABC Paulista, onde eu resido atualmente, né? Consegui participar de um processo de crescimento dessa clínica bastante satisfatório, onde a gente conseguiu sair de uma equipe muito reduzida em termos de pandemia, para uma equipe de mais de 20 pessoas, num ambiente de mais de 20 salas. Então, foi um processo de bastante crescimento, bastante aprendizado. Assim como depois, mais recentemente, com a Lotus, eu consigo hoje prestar consultorias a empresas, onde a gente tem atendimentos a empresas de diversos tamanhos, seja empresas menores, né, que estão começando, que estão iniciando, assim como empresas que já estão mais consolidadas, que têm aí o objetivo de atingimento de faturamento de 1 milhão, enfim, sempre voltado às bases do empreendedorismo. Então, o nosso trabalho é realizar um diagnóstico, onde a gente trabalha de uma forma muito personalizada, sem fórmulas mágicas, para que a gente entenda a dificuldade e a necessidade de cada profissional que chega até nós e que a gente consiga traçar um plano de ação juntos. Recentemente também eu lancei o que eu chamo de programa Elas por Elas, que é um programa voltado a mulheres, exclusivamente a mulheres, que pretendem ser ou que já são empresárias, mas que precisam de alguma forma de ajuda. Esse programa consiste também em consultorias individuais, onde a gente vai trabalhar desde o plano estratégico da empresa, o marketing, financeiro, gestão e liderança. Então a gente também trabalha com um diagnóstico personalizado, onde a gente faz esse processo com cada uma dessas mulheres para que elas possam crescer e brilhar. Então, se você se interessou pelo nosso trabalho, fica aqui o meu convite para que vocês possam entrar aqui na nossa página, dar uma olhadinha nas nossas publicações e vocês vão conhecer um pouquinho mais do que a gente tem feito. Bom, falei de mim, falei do projeto, então mãos à obra, né? Vamos em frente aí com a nossa jornada. Então, antes, quando a gente pensa, né, eu quero iniciar uma vida empreendedora, quais que são os primeiros passos, o que eu preciso fazer, que curso que eu tenho que buscar, como que eu me preparo? Eu sempre comento que antes de você pensar em você empreendedora, em você empreendedor, empresário, você precisa voltar o seu pensamento para você como pessoa. Né? Então, antes mesmo de plano estratégico, plano de negócios, antes da gente começar a falar do negócio, a gente precisa olhar para nós mesmos. E muitas vezes esse encontro com nós mesmos é algo difícil. Né? A gente normalmente está acostumado a viver no automático e a gente não para pensar, a gente não para se questionar, para se analisar. Então eu gostaria de convidar você que está aqui comigo agora, seja você já empresário, empresária ou não, se você tem a ambição de ser um dia, que você pare e pense, né? Então, o que você faz hoje? O que te motiva? Com o que você trabalha hoje? É algo que te traz prazer, te traz satisfação? Você é feliz com o que você faz? Você se sente produtivo? Você sente que você devolve ao mundo, né, o que você tem, o que você ganha ao longo da sua vida? Se sim, que ótimo, que bom que você já está nesse patamar. Se não, o que te faria se sentir assim? Né? Trabalhar com o quê? Produzir o quê? Está, né? A gente hoje tem aquele jargão que a gente passa muito mais da nossa vida trabalhando às vezes do que às vezes com a nossa própria família. Então, o que te traria essa satisfação? Você já parou para pensar nisso? Eu sempre comento com todos que passam na consultoria com a gente, se vocês já pararam para pensar a respeito dos seus valores negociáveis e inegociáveis. Porque todos nós temos valores negociáveis e valores inegociáveis. Tá, e o que é isso, Raquel? É importante que vocês conheçam quais são os seus valores, porque vocês vão saber, se vocês, né, pensarem na empresa de vocês, o que vocês vão querer estabelecer como uma cultura empresarial e quais que são os valores que vocês vão querer implantados dentro dessa empresa. E eu comento que tem valores negociáveis e valores inegociáveis, por quê? A gente, em alguns momentos da nossa vida, vai precisar abrir mão. A gente vai precisar ser flexível, a gente vai precisar dar um passo atrás. Esses são os valores que eu chamo de negociáveis. Então, são coisas que para a gente são importantes, mas que em um determinado momento, dependendo da circunstância, tudo bem a gente abrir mão.
E a gente tem também os nossos valores inegociáveis, que são aqueles valores que a gente vai levar junto até o final, onde a gente não abre mão. E é importante que a gente tenha clareza sobre isso, para a gente entender que tipo de ambiente que a gente quer estar e que tipo de ambiente que a gente quer produzir. Como que a gente quer que a nossa empresa no futuro, ou ela que vocês já estejam trabalhando nelas hoje, criando essa empresa desde então, baseadas em que valores, né? Lá na frente a gente vai conversar um pouquinho sobre missão, visão, valores de empresa. Mas antes da gente falar de missão, visão, valores de empresa, é importante que você entenda quais são os seus valores. Quais valores você quer imprimir nas suas ações, certo? Daqui a alguns anos, como que vocês querem estar? Como que vocês se projetam lá na frente? E é legal você pensar daqui 3 anos, daqui uns 5 anos e daqui 10 anos. Se você já tem o seu negócio, como que você quer que esse negócio esteja? Né? Qual que é a sua previsão? Você quer, quero ampliar, quero criar franquias, ou não, o meu negócio é mais familiar, eu quero manter as essências, as raízes dentro da minha família. Como que isso funciona para você? Você consegue enxergar onde você quer chegar? É fundamental que você entenda onde você quer estar para que você consiga traçar esse caminho, para que você consiga trilhar qual é o percurso que te levará até lá. Então é importante que a gente faça essa análise também. Você consegue identificar hoje quais são os seus principais pontos fortes e seus principais pontos fracos? Né? É fundamental que você se conheça a tal ponto, por quê? Os seus pontos fortes vão ser seus grandes aliados ao longo da sua jornada, né? Então são aqueles que você sabe que você é muito bom naquilo, que aquilo não vai te derrubar, que se aquela situação chegar, você vai saber lidar com aquela habilidade. E os seus pontos fracos são tão importantes que você conheça quanto os seus pontos fortes, para que você tenha condições de trabalhá-los. Eu sempre comento que não existe ponto fraco que é irremediável, né? Então, Raquel, eu sou uma pessoa muito ansiosa e isso me atrapalha, porque eu costumo viver o dia seguinte antes mesmo de viver hoje. Provavelmente, esse tipo de característica não é algo que você vai retirar da sua personalidade e vai eliminar, mas você pode trabalhar com isso. Talvez você investindo, né, tempo, dedicação em alguns tipos de exercícios, alguns tipos de preparações que te tragam acalento a essa ansiedade, vão fazer com que esse ponto fraco, né, não necessariamente se torne um ponto forte, mas que ele fique amenizado. E você, como empreendedor, como empresário, como líder de equipe, eu acho que a gente precisa desmistificar um pouco aquela impressão que nós temos dos líderes perfeitos, né? Somos todos humanos. Inclusive, uma das palestras que eu dou é falando sobre o empreendedorismo de forma humana e leve, né? Acho que isso precisa ser muito bem aceito por todos e por começar por nós, mas que a gente saiba lidar com esses pontos fracos, que a gente não estoure, descarregue nos outros, né? Que a gente deixe ultrapassar as nossas barreiras. Então é fundamental que quando a gente estiver pensando em abrir um negócio, ou estruturar, ampliar o nosso negócio, a gente entenda também onde que está o nosso calcanhar de Aquiles, para que a gente possa estar o máximo preparado possível. Outra pergunta que eu costumo fazer nas sessões iniciais e de diagnósticos com os empreendedores é a respeito de como os outros te enxergam. Será que os outros te enxergam da mesma forma que você se enxerga? Será que você passa uma imagem correta, né? A imagem que você quer passar, que você quer transmitir, está sendo recebida dessa forma? É muito comum, às vezes, as pessoas falarem assim: eu sou uma pessoa super dada, assim, super comunicativa, falo muito bem. E aí, quando a gente faz alguns exercícios, que eu proponho algumas atividades, não é essa impressão que a pessoa causa nas pessoas. Ela tem uma cara fechada, ela tem uma cara mais brava, né? Então, é importante que a gente entenda, e existe um exercício que a gente costuma brincar, que você peça para 3 pessoas, não necessariamente as 3 pessoas mais queridas suas, porque aí existe, né, um certo desvio nas respostas, mas que você eleja, talvez uma pessoa da família, uma pessoa do seu trabalho, um conhecido um pouco mais distante, e que você comece a coletar quais são as informações, né, de quais são as impressões que você causa. Por que que eu falo isso? Raquel, então significa que existe uma fórmula mágica e um perfil padrão, quadrado, que eu preciso me enquadrar para ser um bom empreendedor? Não, mas a nossa comunicação, a forma como a gente se imprime no mundo,
ela é fundamental para que a gente colha os resultados que a gente quer. E isso pode ser algo muito intencional, não algo fácil, algo manipulável, né, falso, mas sim algo intencional. Então, que imagem que eu quero reproduzir, né? Quando eu penso no meu negócio, que imagem que eu tenho que ter à frente desse perfil de negócio que eu quero? Ah, eu quero montar de fato um negócio mais no âmbito, no segmento de recreação, eu quero uma coisa mais descontraída, mais divertida. Será que a imagem que eu passo transmite esse tipo de sensação? Ah, eu já quero montar um negócio mais voltado para a questão sofisticada, um negócio de luxo, de alto ticket. Será que a imagem que eu estou imprimindo corresponde a um negócio, né, nesse segmento? Então é importante que a gente faça uma leitura correta, não sobre a nossa ótica, mas sim dos que nos acompanham, de qual que é a imagem de fato que eu imprimo. Outra pergunta que eu gostaria de sugerir que vocês se fizessem antes da gente entrar de fato nas questões de empreendedorismo e de empresa, mas olhando mais uma vez para nós mesmos, você consegue agradar e acertar todas as vezes? Muito provavelmente não. E como que é isso para você? Qual a necessidade que você tem de que os outros te aceitem bem ou de que sejam agradados por você? Por que eu falo isso? Porque no mundo do empreendedorismo, quando a gente está à frente de equipes, quando a gente fala de gestão de pessoas, nem sempre a gente vai agradar todos o tempo todo. E nem sempre a gente vai acertar também o tempo todo. Só que muitas vezes a gente se cobra muito por isso. Às vezes a gente não consegue ser o melhor líder que a gente poderia ser exatamente por essa cobrança. Ou exatamente por não aceitar que não iremos acertar sempre. Então, às vezes, é um duelo até interno nosso que nos impede de liderar de uma forma correta. Então, quando a gente pensa em abrir um negócio, em desenvolver uma empresa, né, estar à frente de um empreendimento, é importante que a gente seja muito bem resolvido com a gente mesmo a respeito desses assuntos. Tudo bem, eu sei que eu não vou acertar sempre, mas o que eu vou fazer a partir do meu erro? Né? E a gente começar a mudar a nossa mentalidade. Eu falo que antes da gente pensar em plano de negócios, a gente precisa abrir a nossa mentalidade. Como eu comentei no comecinho dessa live, muitas pessoas às vezes já nascem com um tino de empreendedor, né, de liderança, já nasce com esse instinto, já nasce sabendo que quer desenvolver um negócio próprio, mas outras pessoas não. Outras pessoas descobrem isso ao longo da vida. E aí existe um preparo. E nada mais sustentável do que você mudar a sua mentalidade antes mesmo de começar a pensar no seu negócio. Então, a sua mente e a sua mentalidade precisam estar preparados para que você possa empreender. Normalmente, quando eu pergunto, né, para as pessoas que fazem a consultoria com a gente, que querem começar a montar os seus negócios, quais são os seus medos, as suas barreiras? Por que até hoje você não montou? Por que até hoje você planeja? O que te impede de dar esse próximo passo? Seja na fase inicial da abertura de um negócio, seja num processo de ampliação, de mudança, de crescimento. E quase a grande maioria das vezes, para não dizer todas as vezes, essas barreiras são barreiras muitas vezes internas. Lógico que existe toda uma questão de recurso, né? Ah, eu ainda não atingi o recurso necessário, eu ainda não consegui o pessoal necessário, a capacitação necessária para isso, ok. Mas muitas vezes essas barreiras vêm de medos, de inseguranças, eu ainda não fiz porque eu tenho medo de não conseguir vender, eu ainda não fiz porque eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo do que os outros vão pensar, eu tenho medo, se eu fracassar, eu não vou conseguir me recuperar. Então, muitas vezes, as barreiras que nos impedem de pular de cabeça no mundo do empreendedorismo são barreiras nossas com nós mesmos. E muitas vezes a gente fica procrastinando, falando, não, eu ainda preciso fazer tal curso, eu ainda preciso me preparar, eu ainda preciso fazer determinada capacitação. E não, muitas vezes a gente vai aprendendo ao longo do caminho, e isso é muito natural. Então, fica o meu convite aqui para vocês, para a gente pensar um pouquinho com esse olhar interno, do que tem impedido vocês? Se você ainda não começou e você pretende começar nesse mundo do empreendedorismo, o que te segura? O que te amarra? Falando então um pouquinho agora mais voltado para questões realmente práticas aí do empreendedorismo, né? Quando a gente pensa em montar um negócio, é fundamental que a gente pense num plano de negócios.
Então, o plano de negócios é uma ferramenta muito utilizada tanto para quem está começando o empreendedorismo, né, começando um empreendimento, ou para quem já tem um empreendimento, mas que está buscando aí alguma mudança, alguma ampliação, né, dar um passo além. No que consiste? Eu percebo que quando a gente fala dentro das consultorias de plano de negócio, muitas pessoas já ouviram falar, mas não sabem muito bem o que é. As poucas que sabem o que é, às vezes não sabem como colocar em prática. Tá, eu entendo, eu sei que eu preciso, mas no que consiste? Como é que eu faço isso? Então aqui, ao longo dos próximos minutos, de uma forma muito simples e muito prática, eu vou mostrar para vocês a importância de um plano de negócio e a gente vai começar a falar sobre ele. Se você se interessar, você gostar, for importante para você, se a gente não conseguir esgotar todo o assunto nessa live, já fica o convite, o assunto que nós iremos começar a live da semana que vem, nesse mesmo horário. Então, um plano de negócios, ele nada mais é do que um mapa. É como se a gente fosse fazer uma viagem. Eu sei aonde eu quero chegar, mas eu não sei como que eu faço para chegar até lá. O plano de negócio, ele vai trazer exatamente esse desenho. Aonde que eu vou precisar investir dinheiro, qual meio de transporte, sendo uma viagem, eu vou utilizar, o que é que eu preciso levar, de que forma que eu preciso me preparar, o que é que eu vou encontrar lá, quais são os perigos, quais que são os riscos dessa viagem. Transpondo isso para o mundo empreendedor, o plano de negócios é exatamente esse guia que vai te mostrar os caminhos, os riscos, do que a gente aborda nos planos de negócio. A gente faz um panorama prévio, e isso é muito difícil porque nós brasileiros ansiosos que somos, muitas vezes a gente mete os pés pelas mãos, a gente enfia as caras e depois a gente vai fazer essas análises e esses estudos. Mas é fundamental que a gente se antecipe. Por quê? Uma vez que a gente se antecipa, não necessariamente a gente vai eliminar os riscos e tudo vai dar certo, mas a gente muitas vezes minimiza os riscos, ou a gente se coloca de uma forma muito mais preparada para quando esses riscos chegam até nós. Então, quando a gente pensa num plano de negócio, a gente sempre fala sobre você ter uma visão estratégica. Quando você tem uma visão estratégica do seu negócio, você entende o que você tem a oferecer e quais valores estão associados aos seus produtos ou seus serviços. Então, como que a sociedade, como que os seus clientes vão receber esse produto, esse serviço, ao que eles vão atrelar, como que eles vão valorizar os seus produtos ou seus serviços. Contrário a isso, tem o que nós chamamos de uma visão míope. Visão míope dentro do empreendedorismo, para um empreendedor, o que ela significa? É quando o empreendedor ele está muito focado, por exemplo, eu sei fazer bolo muito bem e eu vou montar uma loja de bolos e vou começar a vender bolos. Então eu sei que o meu produto é bolo, eu sei que eu quero vender bolo. Isso é o que a gente chama de visão míope. Você precisa ter uma visão muito mais ampla e muito mais generalista do que simplesmente do teu produto final, do que você vai oferecer. Então, o plano de negócio, ele vai te trazer exatamente essa abrangência. Ele vai te ensinar a olhar para o seu cliente final, quem é o seu público-alvo, né? Que nicho que você vai atender. Ele vai te ensinar a olhar para os seus fornecedores. Então, para eu conseguir produzir esse produto, entregar esse serviço, vender, comercializar, seja lá qual for o ramo que você vai atuar, quem são os fornecedores que eu preciso buscar? Quais são as opções que eu tenho disponíveis para mim? Ele vai te ensinar a olhar para o campo de logística. Então, qual que é o fluxo que vai fazer tudo isso acontecer? Seja para um produto, então, como que é o fluxo? Desde a compra que eu vou fazer com o meu fornecedor, aonde eu vou armazenar, de que forma que eu vou estocar, como que eu vou comercializar, né? Qual que é esse fluxo que esse produto vai percorrer, ou mesmo se for para serviço, né? Então, quais são os subsídios que eu preciso para prestar esse serviço? Ele também vai te ajudar a olhar para as questões de gestão de pessoal. Normalmente, quando a gente começa um negócio, a gente tende a começar sozinho, né? Dificilmente, grande minoria dos casos, já começa de uma forma muito estruturada, com uma equipe, com investimento de recursos, principalmente em pessoal. Então, é muito comum os empreendedores me buscarem nas fases iniciais, sendo tudo em um só, né? Então, eu preciso entender até que momento eu consigo sustentar esse movimento sozinho. A partir de que momento eu vou precisar pensar na contratação de uma equipe, pensar em agregar pessoas ao meu time. E sendo eu sozinha,
é importante que eu entenda também a minha capacidade de produção. Então, o quanto eu preciso, né, e consigo atender. Eu sei que é uma conversa meio controversa, porque quando a gente começa, a gente quer um gás muito, muito grande para a gente conseguir produzir, vender e crescer cada vez mais rápido, mas ao mesmo tempo a gente ainda não tem todo esse preparo, seja de pessoal, seja de conhecimento, seja de ferramentas, de tecnologia, para conseguir fazer com que esse crescimento aconteça muito rápido. Então, quando a gente pensa em plano de negócio, ele vai considerar isso também. Até quanto eu consigo produzir, o que eu consigo atingir, o que eu consigo entregar para o meu cliente final. Além disso, no plano de negócios, a gente leva em conta também as questões financeiras da empresa. Então, é onde a gente vai analisar se eu já tenho algum recurso para investir, se eu vou de fato começar do zero, como que isso vai funcionar. É muito comum também que quando as pessoas nos procuram, muitas delas acabam não tendo um recurso reservado, né, para um investimento nos seus negócios inicialmente. Então é muito comum existir uma transição. As pessoas começam, né, sendo empregadas, sendo funcionárias de outras empresas e paralelamente começam a construir os seus negócios. E aí, mais do que nunca, é fundamental que esse plano seja muito bem desenhado para que a gente entenda cada momento dessa transição e que faça isso de uma forma muito saudável, sem impactar a sua vida, a sua família, para que isso aconteça de uma forma, além de saudável, sustentável, né? Para que a gente consiga, aos poucos, ir tirando o pé de um lado para colocar do outro. Então, o plano de negócios, ele nada mais é do que esse desenho, né, que a gente faz 360 graus, considerando todos esses fatores, considerando o segmento que você quer atuar, o público-alvo que você vai atingir, quais são os produtos e serviços que você vai entregar, qual que é a sua proposta de valor junto a esses produtos, a esses serviços, né, como que estão os seus preparos aí de recursos pessoal, financeiro, tecnológico, para que você consiga conduzir o seu negócio. Ficou claro até aqui? Tentei trazer de uma forma muito simples, muito sem termos muito técnicos, mas para que seja algo de fato acessível. De fato, a gente não conseguiu contemplar aqui todo o plano de negócios, então eu vou deixar para vocês aqui um convite para que voltem na semana que vem, onde a gente vai fazer mais 30 minutinhos aqui, uma pílula bem rápida, para não tomar muito tempo de vocês e para que vocês consigam conciliar com as outras atividades, que eu sei que são muitas aí na rotina, de uma noite de uma quinta-feira. Mas então já fica esse convite, e se você conhece alguém que se interessa por esse assunto, chama essa pessoa, para que na semana que vem a gente consiga esmiuçar ainda mais e desenhar de uma forma muito prática o que é o plano de negócios. Eu agradeço a todos vocês que estiveram comigo até aqui, espero que tenha sido de uma forma esclarecedora, que vocês conseguiram começar a entender, a se situar a respeito do que é essa jornada, e eu conto com a presença de vocês na semana que vem. Até lá!